muita gente que presta concurso e que fala, nossa, mas você é mais inteligente que eu, então você vai passar. Sim. Isso é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, para todo mundo. No mundo, existem 0,0000001% de gênios. Né? Fatalmente, de todos nós dois, de todo mundo que está aí assistindo, pode haver 1, 2 gênios, se tiver. Não é a genialidade dessa pessoa que a faz ser aprovada num concurso, por exemplo. E sim o tempo que essa pessoa dedica estudando. E a qualidade desse estudo. Então, na verdade, eu posso ter um acúmulo maior de conhecimento que você, porque eu dediquei muito mais horas que você ao estudo, não porque eu sou mais inteligente. Sempre. Né? Isso daí é cientificamente comprovado. Cientificamente, né? comprovado. Então, assim, eu, particularmente, eu falo muito pro pessoal, né? Também não adianta ficar um dia inteiro estudando, 12 horas. Não vai fazer, não vai. Aí também é cientificamente comprovado. Sim, só se cansa, né? E não você aprende vai nada. absorver de 3 a 4 horas de estudo por dia. No limite, e deu esse tempo, vai assistir tua série. Ah, mas é sábado, dá para estudar o dia inteiro, eu não trabalho aos sábados, não interessa. Vai descansar, vai correr, vai para academia. Você se dedicou às horas que você precisava? Ótimo, acabou. É claro que numa reta final, às vezes, né? Aí um beleza, são casos, mas não dá para ficar numa vida dessa, né? Toda vez que eu tentei fazer isso por mais do que um dia, assim, 2 dias, não funciona. Você buga e vai travar na prova. E eu tenho assim, aí vem, né? Eu acabei não casando com aquela menina que eu prestei o de Tribunal de Contas do município. Talvez por isso também, brincadeira. Estava muito instável financeiramente, brincadeira. Mas eu acabei me relacionando com uma colega de faculdade. A gente começou a se namorar no 4º ano da faculdade. Eu estou falando em 2002 já, né? Eu estava bem no meu trabalho, como técnico, ela já estagiando, etc. E aí o que aconteceu? Eu decidi, depois de terminamos a faculdade, nós vivemos um ano naquela lua de mel, né? Pós-faculdade, nos casamos, aliás, a gente ficou noivo na formatura. Dá um alívio, né? Quando acaba a faculdade, dá um alívio, tira um peso. Um ano de, digamos assim, de paz, de tranquilidade, para não pensar em nada que não fosse a nossa vida pessoal. E aí, claro, ela engravidou. E aí, meu filho, estou falando, terminamos a faculdade em 2003, 2004 passamos o ano inteiro assim, em 2005 ela engravidou. Meu primeiro filho nasceu em outubro de 2005, hoje ele está com 17 anos. E naquela época, claro, começou a faltar dinheiro, porque afinal de contas, onde comiam dinheiro. 2, passaram a comer 3. Sim. E aí eu voltei a pensar na magistratura. Falei, não, eu quero algo mais, eu estou focado nisso de novo e eu vou me dedicar. Mas antes, deixa eu prestar um concurso para eu ver em que nível eu estou. Isso era ainda finalzinho de 2004, antes de nascer o meu filho. Né? E aí eu decidi prestar, na louca, um concurso no Rio de Janeiro. E eu fui super bem na primeira fase, na época era regionalizado ainda. Né? Eu lembro que eram 100 questões e eu fiz 76. Isso, trabalhista, magistratura do trabalho. Fiz 76 e falei, nossa, eu vou passar para a segunda fase. Sim. Saiu o resultado. 79 foi a nota de corte. Ou seja, o nível estava altíssimo. Né? Mas estava bem. Questão tava de ajuste, bem. Né? Só que como eu sabia que ia ser meio de treineiro, porque naquele mesmo período veio a emenda 45, que acabou implementando os 3 anos, eu meio que deixei um pouco de lado. Aí nasceu o meu filho, eu falei, acho que agora está chegando a hora, né? Dei um tempo do primeiro ano de infância do meu filho, e aí no final de 2006, no inicinho de 2007, janeiro de 2007, eu falei, eu vou começar a prestar concurso, porque agora eu estou completando os 3 anos. E aí eu me inscrevi para 3 concursos ao mesmo tempo, né? Regionalizados. Então eu inscrevi para São Paulo, Campinas, 15ª, e para a 23ª região, que é Mato Grosso. Bom, eu me inscrevi nos 3, aí eu passei na primeira fase nos 3, sendo que o primeiro foi o de São Paulo, o primeiro que eu me inscrevi foi justamente o de São Paulo. Passei na primeira fase nos 3, e aí, às vésperas da segunda fase de Campinas, faltando uma semana, briguei com a minha então esposa.
Né? Então, porque já era minha esposa. Continua sendo minha esposa. Não confunda. Tá? Briguei com ela. Brigamos. E foi uma briga assim, de quase separar. Vocês não têm noção do quanto... Tinha a ver com o estresse do estudo também, eu acho será? Que, pode ser. Difícil, era meio... Né? Já tinha passado para a segunda fase, já era um grau de exigência maior. Tal, né? Bom, aí eu me vi na necessidade, né? Eu falei, eu vou... Briguei, eu não estava conseguindo me concentrar. Resultado, aquela semana que era determinante foi a semana que eu não consegui me concentrar, não consegui estudar. Resultado, não passei na 15ª. A prova tem muita coisa da cabeça, né? Emocional, né? Quanto menos questões extras, aí, questões de fora, principalmente de cunho pessoal, interferirem, melhor. Né? Então, claro, interferiu demais. Então, cuidado com essa parte. Aí, na sequência, o que aconteceu? Eu ainda tinha aqueles dois, que estavam todos ao mesmo tempo tramitando, né? Aí eu fiz o da segunda região, passei para a terceira fase. Fiz o da 23ª, Mato Grosso, passei também para a terceira fase. E veja, eu estava me considerando assim, um felizardo, né? Porque eram os primeiros que eu estava prestando, na verdade, né? Sim. E o que aconteceu? Que eu fiz o da segunda região, fiz o da sentença, que é a terceira fase, e enquanto eu estava esperando o resultado da sentença, minha esposa veio e falou: a menstruação está atrasada. Aí já deu aquele plim. Ou seja, vocês percebam que entre a briga do pré-segunda fase da 15ª e a prova da sentença na segunda região, a gente melhorou bastante. Rolou um amor intenso durante o período. E foi determinante também. E eu brinco até hoje com a minha esposa, porque eu lembro que quando ela me deu a notícia, já da minha segunda filha, na época, eu falei, bom, você literalmente, meu amor, está me dando um empurrãozinho com a barriga para eu passar nesse concurso. Sem ameaças, eu né? Mas com a barriga empurrando. Passar nesse concurso, porque aí já onde comiam 3, já seriam 4. Sim. Resultado, eu fui aprovado naquela sentença, e foi uma sentença arrojadíssima, porque eu defendi uma tese de difícil acolhimento, mas bom porque a banca estava disposta a analisar raciocínio jurídico e não o acerto, não ou o caminho, se eu concordo ou não com a justiça daquela decisão. Passei para ter... Isso demonstra a maturidade da banca, porque normalmente não é fácil. Não é comum também. E aí fui para o exame oral, né? E ao mesmo tempo eu tinha feito da 23ª região a segunda e a terceira fase, porque lá foi no mesmo final de semana, né? No sábado a segunda fase e no domingo a terceira. Hoje é assim ainda a estrutura, também né? A maioria desses concursos eles fazem a segunda e terceira juntos. Principalmente pelo deslocamento, o custo e tal. Não deu outra. Aí eu passei na segunda fase lá. Só que na sentença em Cuiabá eu fui a sentença. Eu fui reprovado pelos juízes e aprovado pelo advogado. Ou seja, é raro, normalmente. Para o advogado, minha sentença estava irretocável, mas para os juízes, não. E normalmente a régua mais alta é do advogado. É do advogado, né? Exatamente. E foi o contrário que aconteceu ali. Só que eu fui reprovado. E aí, nessa ocasião, é que eu vim ouvir da minha esposa. Depois de aprovado na segunda região, fiz o exame oral e fui aprovado logo em seguida, foi a minha esposa falando: você não tem noção do quanto eu rezei para você não ser aprovado lá no Mato Grosso. E sabe uma coisa? Você queria ir para Mato Grosso? Não, nunca pensei em morar no Mato Grosso. Eu acho muito quente, principalmente Cuiabá. Eu morei em Campo Grande, já é quente demais. Senhora. Imagina Cuiabá. E não tinha esse desejo, mas óbvio que o propósito de vida era a magistratura e passando lá, depois eu ia pedir permuta, eu ia buscar. Porque isso eu acho que tem um impacto assim, né, muito grande, que é de novo, é aquela coisa da cabeça, né? De às vezes a gente se dá uma sabotada ali e tal. Não, até que eu não me sabotei, eu acho que não. Não. Foi só a força da mulher mesmo empurrando para ficar aqui. Sempre participou muito ativamente, inclusive com as energias, não só fisicamente, né? E aí o que aconteceu? Que eu acabei passando na segunda região, né? E veja, foi tirando aquele de treineiro que eu fiz no Rio de Janeiro, né? Em 2004 ainda, acabou sendo o primeiro, né? Que eu me inscrevi com a intenção de efetivamente entrar, estudando firme para isso.
Não digo que isso seja parâmetro, porque é como todos dizem, é uma média de 3 anos por aí para a magistratura de estudo focado nisso. Mas é claro que ali você já tinha uma base muito forte. Exatamente, né? Aí que vem a relevância de eu ter sido técnico judiciário e então já ser diretor de secretaria. Sim, na prática você estava trabalhando e estudando. Na prática eu estudava.